Parmênides, mestre, há muito tempo venho refletindo sobre a natureza do ser. Ensinei que o ser é uno, imutável e eterno. Tudo aquilo que muda não pode ser verdadeiro, pois verdadeiro não pode deixar de ser. Mas eis-me aqui diante de ti, e percebo em tua palavra algo que desafia essa lógica. Dizes que a verdade está no amor, mas o amor não é mudança? Jesus, Parmênides, tua sabedoria é grande, pois buscaste compreender o que é eterno. Mas dizes que o amor muda. Eu te pergunto, muda o amor verdadeiro ou apenas se expande? Se o amor verdadeiro se expande, então ele permanece em sua essência. Logo, não se destrói nem se torna outro, mas cresce em plenitude. Jesus, exatamente. O amor não é um movimento caótico, mas uma revelação contínua do que sempre foi. Assim como o sol ilumina sem se consumir, o amor verdadeiro revela a eternidade dentro do tempo. Mas o mundo parece feito de opostos, o ser e o não ser, a luz e a escuridão, a vida e a morte. Como então a verdade pode ser una se a realidade se apresenta dividida? A divisão é ilusão. A verdade não está no conflito dos opostos, mas na harmonia que os transcende. O ser que tu buscas não é um conceito fixo, mas um mistério vivo. Não veio o dia da noite? E não é a morte apenas um portal para a vida? Então dizes que o ser não é apenas estático, mas também dinâmico. Digo que o verdadeiro ser é plenitude. Ele não está preso ao tempo, mas também não está separado dele. Aquilo que é eterno se manifesta no que é passageiro, assim como o invisível sustenta o visível. Nunca pensei dessa forma, mas dizes que o invisível sustenta o visível. Isso significa que há um fundamento que não pode ser percebido pelos sentidos? Sim, a verdade está além da aparência. Quem deseja ver a realidade precisa olhar com os olhos do espírito, não apenas com os olhos da carne. Então a unidade do ser que busquei sempre esteve presente, mas eu a via apenas como um conceito fixo, sem perceber que ela se manifesta no próprio movimento da vida. Agora começas a entender. A verdade não é uma prisão lógica, mas uma liberdade infinita. O que tu chamaste de ser é o que eu sou. Parmênides, pensativo, percebe que suas antigas concepções ainda eram apenas sombras de uma verdade mais profunda. Ele olha para Jesus, sentindo que finalmente encontrou a resposta que sempre buscou. Mestre, sempre busquei compreender a verdade por meio da razão. A lógica me dizia que o ser é único, imutável e eterno. Mas tu me falas de uma verdade que não apenas é, mas que também se revela. Como pode algo ser eterno e ao mesmo tempo se manifestar no tempo? Jesus, Parmênides, imagina um círculo perfeito. Ele não tem começo nem fim, pois é contínuo. Mas se tu colocares um ponto em sua borda e começares a percorrê-lo, parecerá haver um caminho, um movimento. No entanto, o círculo em si nunca deixou de ser o que é. Parmênides. Então a eternidade se expressa no tempo sem se perder nele? Exato. O Pai é eterno, e ainda assim tudo se manifesta nele. O que vês como mudança é apenas a revelação gradual daquilo que sempre foi. Mas como os homens podem perceber essa verdade? Eles vivem em um mundo de ilusões, distraídos pelo que nasce e morre. O que os impede de enxergar o que é eterno? O medo e o apego ao efêmero. Eles constroem suas certezas sobre o que é passageiro, e quando isso se desfaz, sentem-se perdidos. Mas aquele que busca a verdade além da aparência encontrará um alicerce inabalável. Então, para conhecer o ser verdadeiro, é preciso desapegar-se das sombras que tomamos como realidade? Sim. Quem quiser ver a luz precisa sair da caverna das ilusões, mas isso exige coragem. Muitos preferem as sombras, pois a luz da verdade pode ser forte demais para os olhos desacostumados. Entendo. E o amor de que falas? Como ele se encaixa nessa busca? O amor é a chave. Ele não é apenas um sentimento, mas a própria essência do ser. O que é eterno, a unidade que sempre procuraste, não é apenas um conceito lógico, é uma realidade viva, sustentada pelo amor. Parmênides. Se o ser é amor, então amar é participar da eternidade. Sim, e aquele que ama verdadeiramente já não está preso às ilusões do tempo. Ele entra na plenitude do ser. Parmênides fica em silêncio por um momento, refletindo profundamente. Pela primeira vez ele percebe que sua busca não era apenas intelectual, mas também espiritual. A verdade que tanto estudou agora se torna uma experiência viva diante dele. Parmênides, mestre, tua explicação ressoa profundamente, mas ainda há algo que me inquieta.
Se o ser é eterno e imutável, como pode o mundo à nossa volta parecer tão cheio de mudança e contradição? Jesus: o mundo que vês é como a superfície de um rio. As águas fluem, os reflexos mudam, mas o rio continua sendo rio. Assim também é o ser. Aquilo que é verdadeiro e eterno não se altera, mas os olhos dos homens veem apenas o reflexo das formas passageiras. Então, nossa percepção é limitada? Sim. Os homens enxergam com os olhos do corpo, mas não com os olhos do espírito. Eles se apegam ao que está em constante movimento e sofrem porque acreditam que isso é a realidade suprema. Mas há algo além do que vemos? Algo que é real e imutável? Sim. O Pai, o princípio de tudo, é o que é. Ele não muda, não nasce, não morre. Ele é amor, unidade, verdade pura. Tudo que existe recebe sua existência dele, mas nem tudo o reconhece. O conhecimento desse ser absoluto pode ser alcançado por meio da razão? A razão é um caminho, mas não o único. O coração também é um caminho. O verdadeiro conhecimento não é apenas intelectual, mas experiencial. Aquele que busca a verdade precisa vivê-la, não apenas entendê-la. Isso é um desafio para mim. Sempre confiei na razão para alcançar a verdade, mas dizes que há algo além do pensamento lógico. Jesus: a razão é uma tocha que ilumina parte do caminho, mas a luz verdadeira vem de dentro. Aquele que ama e se entrega à verdade verá além das formas e compreenderá aquilo que não pode ser explicado em palavras. Então, o ser absoluto não é apenas algo que se compreende, mas algo que se vivencia. Exatamente. Aquele que me conhece, conhece o Pai. E aquele que vive no amor já está unido à eternidade. Parmênides reflete profundamente. Ele percebe que sua jornada filosófica o trouxe até este momento, mas que há um passo a mais a ser dado, um passo que exige não apenas pensamento, mas entrega. Mênides: mestre, tu dizes que a verdade não se encontra apenas na razão, mas também no coração. Mas como pode um homem alcançar essa compreensão profunda? Como ele pode atravessar o véu das aparências e tocar a realidade imutável? Jesus: aquele que busca apenas com a mente vê reflexos, sombras do que é eterno. Mas aquele que se abre ao amor e à fé caminha para além do tempo e toca o que nunca muda. Parmênides: mas e aqueles que estão presos às ilusões do mundo sensível? Como podem despertar para essa verdade? Jesus: o amor é a chave. O amor que não busca para si, mas que se entrega. A verdade eterna não pode ser possuída, apenas vivida. Aquele que se desprende do transitório e busca a justiça, a bondade e a paz já está experimentando o ser verdadeiro. Tu falas como se a verdade estivesse ao alcance de todos, mas os homens parecem estar imersos em enganos e ilusões. E estão. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue, mesmo caminhando neste mundo de sombras, encontra a luz verdadeira. Então, para alcançar o ser imutável, o homem precisa seguir-te? Não é sobre seguir-me apenas com os pés, mas com o coração. Não basta entender, é preciso viver a verdade. Essa verdade que pregas é a mesma que eu busquei durante toda a minha vida. Jesus: desde sempre buscaste o ser eterno e agora estás diante dele. O que é verdadeiro nunca se perde, apenas se revela àquele que está pronto para ver. Parmênides silencia por um momento. Seu pensamento sempre levou à certeza de que apenas o ser imutável é real. Agora, diante de Jesus, ele percebe que essa realidade absoluta não é apenas uma ideia, mas uma presença viva, um amor que transcende o tempo. Parmênides: agora vejo que a verdade não é apenas algo a ser pensado, mas algo a ser encontrado e vivido. Jesus: e todo aquele que a encontra, encontra a vida eterna.